Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Denise Santana Rodrigues, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo e estou hoje aqui para apresentar uma prática da nossa escola, a Escola Francisca Saile, que fica no bairro Roselândia. Estou muito feliz, muito honrada de poder compartilhar com vocês a nossa experiência. E esperamos, né, que vocês possam aproveitar e se inspirar aí com as nossas ações, porque a nossa ideia do projeto na nossa escola é justamente essa, né, de criar multiplicadores, construir dentro dos alunos, né, esse desejo de multiplicar essas boas práticas ambientais. E que bom que as nossas práticas estão saindo, né? Estão extrapolando os muros da escola. Esse é o nosso desejo. Inclusive, é um dos objetivos do projeto, né? Que é organizado pela Convida. Convida é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora. Estão mostrando a apresentação dessas práticas para que vocês tenham uma noção, assim, do roteiro, como a gente começou. Pode parecer agora, olhando, que são tantas coisas, mas vocês podem ter certeza, a gente começou um passinho de cada vez, né, fazendo uma coisa a cada dia e acrescentando mais, não deixando de lado o que já tinha sido construído, mas sempre com a ideia de acrescentar. E aí, quando a gente apresenta agora, ou conta para vocês, às vezes para quem está assistindo parece, nossa, é muita coisa, talvez eu não vou conseguir fazer, ou não dá para fazer em tempo hábil, mas podem ter certeza, esse é um trabalho que começou em 2017, nós estamos trabalhando, na verdade eu estou trabalhando com a Convida na Francisca Saile desde 2016, mas mais especificamente o trabalho com as cisternas começou em 2017, uma parceria com a Comusa, que foi muito importante. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, as parcerias sempre são muito importantes para qualquer projeto, né, que a gente faça para que ele tenha sucesso, ok? Esse projeto que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte da Convida, como eu estava dizendo, que é a Comissão do Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. E ela está, então, dentro dos objetivos, né, da Carta da Terra, né? Ela foi baseada na Carta da Terra. Então, essa comissão é um grupo de pessoas que se preocupam em pensar, planejar e efetivar ações que qualifiquem o meio ambiente e promovam qualidade de vida em suas comunidades a partir dos princípios da Carta da Terra. A comissão ela é proposta pelo federal, pelo MEC, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, né? E a escola, então, acabou aderindo a essa ação, a esse programa do governo. Então, começando aqui, falando mais especificamente das cisternas, porque a Convida, ela envolve várias ações, né? Tanto da separação de lixo, quanto de compostagem, de horta escolar, várias ações ambientais, né? De boas práticas ambientais. Só que, como nós somos convidados para falar especificamente das cisternas, as nossas ações em relação ao gerenciamento dos recursos hídricos, tá? Então, essas ações começaram em 2017. Então, agora eu vou apresentar para vocês a primeira fase. Então, os objetivos dessa primeira fase eram debater, então, sobre o uso da água no planeta e a sua importância para a manutenção da vida, e compreender essa crise dos recursos hídricos, procurando soluções para a maior economia de água na escola e o reuso da água da chuva através das cisternas. Como começou essa primeira fase? A Comusa estava fazendo algumas ações lá na escola, projeto com as turminhas de primeiro e segundo ano. E aí, uma conversa de corredor, eu abordei os agentes da Comusa, a Milena e o Lucas, e eles me disseram, então eu perguntei como eu faria para reativar as cisternas da escola, que nós tínhamos 2 cisternas que estavam abandonadas. Então, eles me deram toda a orientação, me falaram do projeto que eles tinham, Guarde-a-Chuva, né? E a gente conseguiu, então, fazer essa parceria para começar essas ações de gerenciamento dos recursos hídricos. Então, a gente começou a parceria, né, fazendo uma palestra para os alunos, comentando, explicando. Então, eles trouxeram a palestra ali, falando sobre toda essa questão da água no planeta,
as preocupações que todos temos com isso, né? E também a parceria mais prática, que foi a instalação das cisternas, aqui por parte do Lucas, né, que é o agente da Comusa que faz esse tipo de trabalho dentro do projeto Guarda-Chuva. Então, nós conseguimos uma parceria. Essa primeira cisterna foi uma cisterna que é doada pela Comusa através do projeto, e aí nós nos propomos, com o dinheiro do PPDE Sustentabilidade, comprar mais materiais para que ele pudesse instalar mais cisternas para nós. Então, com isso, nós conseguimos instalar ao longo desse tempo 4 cisternas que estão funcionais na escola hoje, né? Essa que foi doada pela Comusa, que é a mais alta, dessa primeira fotografia que vocês veem, e a segunda, as outras 3 são no formato mais de caixa d'água, que é nessa segunda foto que vocês podem ver. Aqui nós temos, né, uma cisterna ficou instalada próxima à horta, para ser usada na rega da horta, e as outras 2 ficaram próximas a pontos onde tem banheiro, porque essa era a ideia de nós usarmos de águas da chuva ser usada para a limpeza dos banheiros da escola. Também como uma ação de conscientização e sensibilização dos alunos, a Convida trouxe a exposição do Museu Mundo Aquático, né, onde traz animais taxidermizados, e que a coordenadora Débora, ela fala muito sobre a questão da poluição das águas e como isso afeta os animais. Então, foi muito impactante para os alunos, porque muitos desses animais que estão taxidermizados foram, né, mortos e foram recolhidos em função, né, do lixo e da poluição de mares e rios, e isso deixou eles bastante impressionados, o que já ajuda muito, né, na tomada de decisões por boas práticas. Então, esses momentos, né, vêm de encontro ao nosso objetivo da Convida, que é proporcionar momentos de debate e formação para os pais, alunos, professores e funcionários, visando um olhar crítico sobre a atuação do indivíduo no ambiente. Então, a gente sempre tenta levar essas formações para todos os segmentos. Como vocês podem ver, então, depois que as cisternas estavam instaladas, nós fizemos uma grande reunião com a direção e com as funcionárias da escola que teriam o maior uso da cisterna, né? Porque em todo momento a gente deixou bem claro para os alunos que aquela água não era para beber, que aquela água não era para lavar as mãos, que ela seria usada somente para rega e para a limpeza em geral, né? Principalmente limpeza dos banheiros e das calçadas que a gente tem na escola, que a gente tem algumas calçadas com azulejo, então ela é limpa seguidamente. Então, essa parceria com as funcionárias foi muito importante, porque primeiro, né, os alunos da comissão expuseram todas as informações recebidas nas palestras, porque nem todas as palestras elas conseguiram participar, né, a importância do reuso da água da chuva, ouviram, né, o que elas tinham a dizer, quais as dificuldades que elas tinham no dia a dia, do carregar o balde cheio de água, de onde buscar água, e aí com essas combinações feitas, então, elas se comprometeram de participar, né, usando essas cisternas. Até uma curiosidade que eu queria colocar para vocês, a princípio nós compramos 2 cisternas, então nós tínhamos 3 cisternas, uma que a gente da Comusa e 2, uma que ficava ali onde vocês, próximo aos banheiros, e uma próxima à horta. E aí nós temos mais banheiros lá nos fundos da escola, né, que tem mais turmas nos fundos da escola, e aí uma das funcionárias solicitou a 4ª cisterna. Ela disse, eu não tenho cisterna para limpar os meus banheiros, porque daí ficava muito longe. E nós fomos atrás, com o dinheiro do PTDE Sustentabilidade, compramos o material, o Lucas foi de bom grado lá instalar mais uma cisterna, para que todas as funcionárias perto do prédio que elas limpam tivessem acesso às cisternas.
Então, essa parte toda que eu apresentei para vocês, né, vem de encontro ao proposta do Convida, que é o quê? Juntar todos os segmentos da comunidade, tanto estudantes, pais, professores, principalmente, né, aqui que eu estou frisando os funcionários e a comunidade em geral, que são as pessoas que são de fora da escola, para pensar essas ações. A gente não faz nada sozinho, não é um projeto só das crianças, ou um projeto só da professora, ou só dos professores, não. É de todos, e a gente sempre procurando se engajar com a comunidade, né, e com as funcionárias, que elas são fundamentais. E aqui vocês podem ver, então, elas realmente usando a água da cisterna para a limpeza, né, cada uma, claro, coletando a água na cisterna que fica mais próxima ao seu prédio de atuação, né? Nós seguimos no ano de 2018 orientando, né, que a Convida também, ela incentiva e orienta grupos de pesquisa dentro do projeto Convida. Tá? Uma delas foi a poluição no arroio Luiz Hall, que é o arroio que passa pelo nosso bairro, e qual o problema de pesquisa deles era: por que as pessoas jogam lixo no arroio do bairro Roselândia? Então, nós fizemos aqui toda uma abordagem, né? Fomos até o arroio, observamos, coletamos água, como vocês podem ver ali na foto, os meninos estão coletando água. E só que a gente se deu conta, né? Eles se deram conta de que o lixo não era um problema tão grave. Não tinha tanto lixo assim como vocês podem ver aqui na foto do arroio. O problema maior era a cor da água, era a poluição. E através dos esgotos, né? Inclusive a gente visualizou esgotos saindo direto das casas para dentro do arroio. Então eles direcionaram a pesquisa nesse sentido e chegaram à conclusão, sim, que as pessoas poluíam o arroio por falta de conhecimento, por falta de sensibilização, por falta dessa noção de pertencimento, de que era dali que saía a nossa água, né, que de certa forma ele vai chegar até o Rio dos Sinos e vai poluir, e é de lá que vem a nossa água. Então eles fizeram toda uma investigação sobre isso, e com isso criaram, então, a proposta de criar materiais de divulgação e de informação para tirar as pessoas desse lugar onde a informação não chega, né? Então, eles queriam que eles fossem realmente conscientizados de que é importante preservar, né? E também nós vimos que a Comusa fazendo todo um trabalho da construção, né, do ET, da estação de tratamento de esgoto no nosso bairro. Então nós já tínhamos aí algumas ações também da Comusa, de sensibilização, de conscientização, para que esse hábito de jogar o esgoto diretamente no arroio fosse contornado, né, que fosse então usado a estação de tratamento e fosse encaminhado para lá o esgoto. Esse projeto foi na nossa feira da escola, recebeu o 3º lugar, medalha de bronze, do qual nós ficamos muito orgulhosos. Também, neste mesmo ano, tínhamos o projeto das alunas da Convida que queriam saber, sim, já que tem testes na escola, queremos pesquisar como podemos tratar a água da cisterna para que a gente possa ela se tornar potável, né? Porque elas estavam muito preocupadas com a questão da crise hídrica no mundo. Então, elas pesquisaram e chegaram à conclusão, através de muita conversa com a Comusa, elas chegaram à conclusão de que todo o processo de tratamento ele é longo, ele depende de espaço físico, que ele depende de recursos financeiros, porque são muitos produtos que a gente precisa acrescentar à água durante o tratamento, e que não seria possível e nem viável num primeiro momento e fazer isso em casa, né? Ou na escola, para que aquela água pudesse ser usada. Então, a gente pesquisou e elas chegaram à conclusão de que realmente que a água da cisterna, ela também faz a sua parte, né, em relação à conservação do meio ambiente, no momento em que eu uso para fins não potáveis. Por que ela precisa ser potável, por exemplo, se eu uso a água da torneira que é potável para tantos fins não potáveis, né? Então, que a gente pudesse separar isso. E aí,
Aqui a gente vê, então, esse projeto fazendo a pesquisa, eles analisando ali a água, comparando com a água da Comusa, né, a água da cisterna, e aí eles foram, então, foi a pesquisa, esse trabalho também foi premiado na feira da escola, feira de iniciação científica da escola, ficando com o primeiro lugar, medalha de ouro. Foram para a FEMIC-TEC, então, com isso, foram credenciados para a FEMIC-TEC. Partindo da FEMIC-TEC, também foram credenciados para apresentar o projeto deles na Mostra TEC. Que estamos aqui na FEMIC-TEC, né, apresentando esse projeto. E aqui o credenciamento, então, para a Mostra TEC no ano de 2018, Mostra TEC Júnior. As meninas foram apresentar. Então, todas essas ações de pesquisa vêm de encontro, né, ao objetivo do Convida, que é incentivar a pesquisa, procurando respostas e soluções para os problemas da comunidade. Então, agora, eu quero, dentro dessa primeira fase ainda, nós tivemos uma outra ação, né, que é em relação à água que era desperdiçada no bebedouro. A gente estava fazendo toda uma ação de reuso da água da chuva para economizar a água potável em função de toda a questão do gerenciamento dos recursos hídricos, mas nós víamos constantemente os alunos desperdiçando água no bebedouro, e a Convida estava, né, a comissão estava incomodada com isso. Então nós fizemos um experimento, né, para conseguir, através disso, mostrar na prática para os alunos o quanto de água estava sendo desperdiçada. Então agora eu vou passar para vocês o vídeo. Olá, nós somos do Convida e a gente veio fazer experiência para ver o quanto que a gente gasta de água no bebedouro. Esperar a água toda descer. Acho que desceu tudo. Tá. Pode levar o balde lá. ml deu quando a gente toma água com as mãos no bebedouro. Os 100 ml. Vamos esperar descer a água. Vai estragar o vídeo, você fez tudo bem. Deu 250 ml. Vou tomando com a boca, a gente precisa isso. Cauã, Brian. Pode levar o balde lá. Praticamente nenhum desperdício, né? No quarto. É mais aconselhável então tomar com a garrafa. Muito bem. Então, como vocês viram ali no vídeo, foram mostradas 3 formas que os alunos normalmente usavam o bebedouro, né? Tomando água com as mãos, tomando água diretamente na torneira do bebedouro, ou usando a garrafinha, que eram poucos alunos que usavam a garrafinha, que tinham a sua própria garrafinha. Então, com esse vídeo, a gente passou para as turmas, a gente chamou eles todos para o hall, passamos o vídeo para as turmas, mostramos na prática o quanto que gasta, tá? Eu até fiz um cálculo em ml, vezes o número de alunos, vezes os dias do mês, calculando, então, quanto de água se era desperdiçada por mês na escola. Fiz uma comparação com as cisternas,
Eu não vou afirmar com precisão agora os números, mas eu lembro assim que dava tipo 4 cisternas tomando água diretamente na torneirinha, 2 cisternas tomando água com as mãos, né? Sem contar toda aquela fala da contaminação, do quanto é importante cada um ter sua própria garrafinha, para não se contaminar, para não transmitir doenças ou pegar doenças, né? Principalmente no período do inverno. Claro que foi em 2017, né? 2018, desculpa. E a gente nem falava em pandemia. Imagina agora o quanto que isso vai ser importante, né? Nós voltarmos dessa situação aí de isolamento. E daí, baseados nisso, então, nós lançamos a campanha da garrafinha, onde a gente começou a buscar para aqueles alunos que muitas vezes a gente passava na sala e dizia que eles não tinham garrafinha, e eles não traziam para a escola porque eles não tinham. Então, a gente lançou a campanha, né? A diretora até conseguiu uma doação para nós de garrafinhas vazias. Nós fizemos toda a higienização das garrafinhas, começamos a colocar rótulos, passamos nas turmas distribuindo as garrafinhas para quem não tinha, para que cada um carregasse a sua. E essa campanha se estende até hoje, até o início de 2020. Agora, os alunos vinham lá na minha sala e pediam: prof, tu tem garrafinha, tu me empresta a garrafinha, tu me dá uma garrafinha que eu perdi a minha, e isso virou um rodízio. Vocês até podem ver que aqui no início a gente estava até rotulando as garrafinhas, botando um rótulo bonitinho do Convida, com o nome deles, e a gente parou, porque além de a gente não dar conta de fazer, eles começaram a deixar as garrafinhas em casa porque eles queriam a garrafinha do Convida. Era mais top ter a garrafinha do Convida. Eles queriam a garrafinha do Convida, e a gente sabia que eles tinham garrafinha em casa, os pais, até alguns nos reportaram, ele não quer trazer a garrafinha porque ele quer pegar uma contigo. Então a gente começou a deixar realmente a garrafinha só higienizada para não causar esse alvoroço, porque a ideia é que cada um carregue sua garrafinha, né? A gente não quer produzir mais lixo, mas, enfim. Aí a gente optou, então, por não fazer mais o rótulo, entregar só as garrafinhas higienizadas para quem não tiver ou que esqueceu naquele dia. Um outro passo também que a gente passou, que eu até já mencionei, né, mas aqui aparece a foto, é as conversas com as turmas, explicando que a cisterna não era para o aluno usar, nem para lavar a mão, nem para beber água, o que eram os fins potáveis e não potáveis, para que servia a água da cisterna. E, inclusive, fizemos uma prática de levar os alunos para regar as plantinhas da escola com a água da cisterna, mostrando para eles que para os alunos era a única função que tinha, né? Então, os alunos usavam a água da cisterna para regar. As tias usavam a água da cisterna para limpeza. E era para isso que a gente usava. A gente não tinha outros usos, já que a água ali não é potável, que ela pode estar contaminada, né? Não pode beber, não pode lavar as mãos. Isso foi muito bem difundido dentro das turmas, até porque todas as cisternas estão no pátio da escola, com acesso das crianças, elas têm acesso total às cisternas, e nunca tivemos nenhum incidente, na verdade, em relação a isso, porque eles entenderam muito bem e eles super respeitam essas questões. Então, né, isso tudo vem de encontro ao objetivo, que é repensar o consumo de água, energia e materiais, pensando formas de diminuí-los, minimizando os impactos ambientais e econômicos causados pelas necessidades humanas. Bom, aí aqui a gente entra na segunda fase, que foi o quê? Então, levar para fora dos muros da escola essa nossa experiência tão boa que nós estávamos tendo na Francisca Sayre. Como a gente poderia agora, então, alcançar as famílias para que pudessem, em algum momento, ter uma cisterna em casa. E quando eu falo de ter uma cisterna em casa, eu nem falo daquela cisterna lá tão bem equipada como a Comusa nos instalou e deixou pronto, né? Qualquer reservatório de água que esteja tampado, que esteja, né, sem acesso ao mosquito, mas que possa ser um reservatório onde eu vou usar aquela água para fins não potáveis, né, seja maior ou menor, é uma cisterna. Então, a gente queria levar para eles, mas também levar a cisterna nos moldes da Comusa, porque é uma cisterna, assim, totalmente, né, bem organizada, né, dentro de regulamentação, para não ter acesso aos mosquitos, para não ter proliferação e tal, e ela também não é difícil de se
né? Não é difícil de ser montado. Eu conversei com o Lucas e perguntei se seria possível ele dar uma oficina para os pais, ensinando então como instalar essa cisterna. Ele aceitou de bom grado. Então, a partir disso, eu comecei todo um trabalho para angariar pessoas, então, para virem para a escola aprender a fazer ou instalar a sua própria cisterna em casa. Então, essa segunda fase tinha os objetivos, né, de refletir sobre a escassez de água em algumas épocas do ano no bairro, porque o que acontece? Falando da épocas de seca, né, a gente sabe que às vezes há muita falta de água, mas também nós temos o problema de, em épocas de muitas chuvas, alagamentos no bairro. E normalmente quando dá alagamentos, que enche demais o Rio dos Sinos, também o fornecimento de água acaba sendo cortado em função do volume de poluição e de detritos que vêm junto, né, e que eles não conseguem coletar uma água de boa qualidade. Então, sim, em duas épocas importantes do ano, há falta de água no bairro Roselândia. E no nosso próprio arroio Luiz Raul, em alguns momentos, veio a transbordar. E ele vindo a transbordar, às vezes a pessoa não tem acesso à água por causa da restrição do fornecimento de água para fazer a limpeza da sua casa, para tirar o barro da sua calçada. Então, a nossa proposta vinha que se tivesse uma cisterna, pelo menos nos períodos de chuva, ela estaria sempre bem cheia para poder fazer essa limpeza mais grossa, né, no caso de alagamentos. Mensurar os benefícios do uso de fontes alternativas de água, no caso cisterna, né, para fins não potáveis, a gente sempre deixou bem claro isso. E, como eu estava dizendo para você lá no início, formar multiplicadores desses conhecimentos, motivados a disseminar a ideia por todos os espaços por onde circularem. Então, a ideia é que esses alunos levem para casa, e se eles se mudarem do bairro, eles levem para a escola onde eles for, para o novo bairro onde eles forem, né? A ideia de que é possível, sim, ter uma cisterna em casa e que é importante, sim. Bom, daí nesse segundo momento, então, também tivemos a parceria da Milena, da Comusa, que trouxe uma palestra muito importante para nós, falando muito dos benefícios da cisterna, mas não só dos benefícios ecológicos, porque muitas vezes isso ainda é uma coisa difícil para as famílias, né, terem essa preocupação, mas também ela frisou bastante os benefícios financeiros da economia de água, e quanto que isso poderia fazer diferença na conta de água no final do mês, né? Se realmente tiver uma cisterna em casa e se realmente usar aquela água para fins não potáveis, que dava diferença. Até ela, inclusive, citou exemplos, né, práticos que ela já vivenciou trabalhando na Comusa, de pessoas que tinham cisterna em casa e que a conta dava muito baixinha. Então, assim, eles ficaram muito motivados com essa possibilidade de benefício da cisterna. Partindo disso, então, após a conversa com a Milena e vários estudos e debates sobre, nós partimos, então, para o passo a passo da nossa oficina, preparando a comunidade para essa oficina. Então, foi criado um folder, né, onde aí os alunos já usaram ali todo o conhecimento, toda a questão de produção textual, toda a questão de pesquisa, explicando o que era uma cisterna, qual a importância da cisterna, quais os benefícios que a cisterna traziam, e na frente desse folder, então, vinha o convite para a oficina, que seria num sábado letivo. Depois de eles produzirem o folder, que nós fizemos a impressão, nós passamos. Então, fizemos 2 momentos de divulgação desta oficina. Nós passamos nas turmas, convidando os alunos para trazerem os pais, e pegamos, num final de turno, os pais, um a um, e entregamos o folder e realizamos o convite, fizemos toda a divulgação para que eles participassem dessa oficina. Então, aqui foi o sábado letivo, quando o Lucas, então, veio e trouxe, né, uma cisterna, um modelo de cisterna, para explicar para as famílias toda a importância da instalação da cisterna, né, toda a questão do nosso Rio dos Sinos, que é o 4º rio mais poluído do Brasil. Então, assim, o quanto é importante a gente reaproveitar a água da chuva, né, para aliviar todo o trabalho da Comusa, porque conforme aumenta a poluição do rio, a gente sabe que o processo de limpeza, né, e tratamento da água se torna cada vez mais difícil, cada vez mais caro, né, e que isso reverte também no nosso orçamento doméstico. Então, ele fez toda uma fala e trouxe, então, as facilidades, mostrando
mostrando na prática como fazer essa cisterna com materiais bem simples. Tá? As famílias ficaram muito interessadas, porque muitos até fizeram depois, né, trouxeram ideias de adaptação, e a gente sabe que fizeram suas adaptações. Bom, durante todo esse trabalho, nós também estávamos participando ativamente do Coletivo Educador, do qual eu faço parte desde 2016, e dentro do Coletivo Educador foi lançado o programa Escola Sustentável, e do qual, né, um dos indicadores de sustentabilidade era o gerenciamento de recursos hídricos. Então, baseado em todo esse trabalho da escola que a gente apresentou, né, através de relatório, de fotografias para o programa, nós fomos, então, certificados com o indicador de gerenciamento de recursos hídricos, que realmente nós estamos fazendo a nossa parte em relação a essa questão da água. E aqui fica, então, o nosso convite para que vocês visitem as nossas redes sociais, que temos muito mais ações lá. Temos um blog com um histórico do Convida da Francisca, a Convida Francisca, e também temos as nossas redes sociais, o YouTube, temos um canal no YouTube, no Facebook, Francisca Saile, nos adicione, tem postagens do Convida, e no Insta. É isso, espero que nossa prática possa inspirar vocês, motivar vocês a pensarem um pouco mais na questão da cisterna. Ela realmente é um instrumento, uma ferramenta, né, que funciona bem, basta a gente fazer toda uma sensibilização e criar, né, uma rede de parceiros. Eu acho que isso é o mais fundamental, assim, todo projeto só funciona bem quando temos uma rede de parceiros. Obrigada pela atenção de vocês, fico imensamente grata pelo convite, agradeço imensamente ao Procinos pelo convite, e estamos abertos, a nossa escola está aberta, né, assim que tudo voltar ao normal, para visitas, visitem as nossas redes sociais, mas se quiserem visitar a nossa escola também, conhecer o projeto, todos são bem-vindos. Obrigada.